liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de ouvir o que Deus tem para nos falar aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Eu vou transmitir agora a liturgia referente ao dia 5 de novembro de 2022. Essa é uma missão que eu recebi de Deus de evangelizar, para tentar salvar o maior número de almas possível no mundo materialista, no mundo ligado ao secularismo, no mundo muito ateu. É triste dizer isso, mas vamos lá. Liturgia de 5 de novembro de 2022, sábado, 21ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Não me abandonei jamais, Senhor meu Deus. Não fiqueis longe de mim, depressa vinde em meu auxílio. Ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22. Oração do dia. Ó Deus, de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 10 ao 19. Irmãos, grande foi minha alegria no Senhor, porque afinal vi florescer seu afeto por mim. Na verdade, estava sempre vivo, mas faltava-lhe oportunidade de manifestar-se. Não é por necessidade minha que vos digo, pois aprendi muito bem a contentar-me em qualquer situação. Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando saciado ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, a não ser a vossa, se juntou a mim numa relação de crédito. Já em Tessalônica, mais uma vez, me enviastes aquilo de que eu precisava. Não que eu procure presentes, porém, o que busco é o fruto que cresça no vosso crédito. Agora tenho tudo em abundância, tenho até de sobra, desde que recebi de Epafrodito o vosso donativo, qual perfume suave, sacrifício aceito e agradável a Deus. Meu Deus proverá esplendidamente, com sua riqueza, a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 112, versículos do 1º ao 2º, 5º ao 6º, 8º A e 9º, refrão 1º A. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos, feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz aquele que respeita o Senhor. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Feliz aquele que respeita o Senhor. Seu coração está tranquilo e nada teme, e confuso há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Feliz aquele que respeita o Senhor. Repitamos, feliz aquele que respeita o Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. A fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Aleluia, 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 aleluia
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, uma reflexão menor, mais simples, e depois teremos a mais aprofundada de Antônio Carlos Santini. Bem, aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016 diz: Jesus nos recomenda o correto uso do dinheiro para vivermos honestamente. O dinheiro pode corromper, então cuidado com sua administração. Quem desvia pequena quantia é capaz de desviar grandes somas. A sociedade, infelizmente, está repleta de maus exemplos de corrupção desse tipo. O dinheiro pode tornar-se um ídolo sedutor e ocupar o lugar de Deus. Ora, com Deus é impossível qualquer espécie de concorrência. Ele é o único Senhor. Contra os fariseus, amigos do dinheiro, Jesus os adverte porque nutrem outra forma de ganância, isto é, acumulam obras de observância, pensando adquirir com elas direitos sobre Deus ou direitos à recompensa de Deus e à estima dos homens. O Senhor detesta o arrogante. Escolha sábia é usar o dinheiro para criar verdadeira fraternidade humana. Olha, fala da corrupção, né? Quem desvia pequena quantia é capaz de desviar grandes somas. A sociedade, infelizmente, está repleta de maus exemplos de corrupção desse tipo. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é o líder da comunidade Nova Aliança. Deus conhece os nossos corações. Quem vê cara não vê coração. É uma frase conhecida, né? O exterior e o interior. E muitas vezes um desmente o outro. Não podemos viver de aparências, pois, como diz o poeta, muita gente neste mundo existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Só Deus conhece o coração humano. Quando Jesus chama os fariseus de hipócritas, vergasta o pecado de simular a fachada de religiosidade quando o íntimo cheira mal, comparado a sepulcros caiados. Mateus 23, versículo 27. Como aproximar nosso interior do exterior? Pelo exame de consciência seguido da confissão individual, auricular, nós fazemos isso. Diante de Jesus, na pessoa do sacerdote, reconhecemos os pecados, nossos desvios do caminho do amor, e nossa miséria faz cócegas na misericórdia de Deus. Perdoados, já não precisamos fingir. Daí o mal feito nas confissões comunitárias, a distribuir a absolvição coletiva sem a prévia e canônica acusação individual dos pecados. Nos encontros de aconselhamento, pergunto a fiéis que passam tempos sem a confissão individual: você se sente de fato perdoado com a confissão comunitária? E a resposta é acompanhada de um risinho maroto: não.
Tanto o Código do Direito Canônico quanto a exortação apostólica Reconciliação e Penitência de João Paulo II, que foi Papa e hoje é nosso santo, deixam claro que a confissão comunitária é para situações excepcionais, entre as quais não se inclui o afluxo de numerosos penitentes. O simples fato de serem realizadas a intervalos regulares aponta sua ilegitimidade. Fica também estabelecido que o bispo que autoriza tais confissões onera gravemente a sua consciência. Olha, Antônio Carlos Santini partindo para essa reflexão. Confissão comunitária leva ao progressivo relaxamento da consciência. Não deve substituir a confissão auricular, pois favorece a via ambígua de manter um estado interior que não corresponde aos sinais exteriores. A reconciliação exige a presença do outro, pois todo pecado se irradia sobre a família, a igreja, a humanidade. Não há pecado apenas individual, por isso nos confessamos a alguém. Ainda que seja possível um ato de contrição perfeita, no silêncio do quarto, não é a via eclesial, a via da igreja. Os exemplos bíblicos, Davi diante de Natã, a adúltera perante Jesus, o filho pródigo aos pés do pai, confirmam essa verdade. E quando São Tiago fala em reconciliação, dá-nos o modo de usar: confessai vossos pecados uns aos outros e rezai uns pelos outros, a fim de serdes curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A pretensão de obter via direta o perdão divino pode ocultar movimentos de soberba e a falta de sincero arrependimento. Veja, inesperada para mim essa reflexão, mas bonita, do Antônio Carlos Santini, falando então sobre a necessidade da confissão auricular no ouvido do sacerdote, junto ao padre, aquele que é consagrado para ser o nosso pai espiritual. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Pequei contra ti. Salmo 51, versículo 6. Vamos agora ao santo do dia. É importante passarmos a história do santo porque são exemplos. Eles seguiram o que Jesus mandou, então são exemplos para cada um de nós. Santo do dia 5 de novembro, segundo pesquisa no site da TV Século XXI, rs21.com.br, São Zacarias e Santa Isabel, dois santos, um casal. A Igreja Latina celebra no dia 5 de novembro a festa da mãe de João Batista e une a sua memória à do marido Zacarias. De ambos, o Evangelho de Lucas nos dá poucas notícias, limitadas ao período da dupla anunciação a Zacarias e a Virgem e do nascimento do precursor de Jesus. Todavia, as poucas palavras nos esclarecem alguma dúvida. O evangelista sintetiza a santidade deles, seu espírito de oração, a retidão de seus corações no cumprimento, não só externo, mas também interior dos preceitos mosaicos. Ambos eram justos aos olhos de Deus e observavam irrepreensivelmente os mandamentos e as leis do Senhor. A sua história é narrada no Evangelho de São Lucas, onde ele descreveu que havia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. A sua mulher pertencia à descendência de Arão e se chamava Isabel. Eles viviam na aldeia de Ai-Carim e tinham parentesco com a sagrada família de Nazaré. Foram escolhidos por Deus por sua fé inabalável, pureza de coração e o grande amor que dedicavam ao próximo. Isabel, apesar de sua santidade, era estéril, uma vergonha para uma mulher hebreia que era prestigiada somente através da maternidade. Mas foi por sua esterilidade que ela se tornou uma grande personagem feminina na história religiosa do povo de Deus. Juntos foram os protagonistas dos momentos que antecederam o mais incrível advento da história da humanidade, a encarnação de Deus entre os seres humanos. A grande obra da salvação começara em surdina, no silêncio e na oração da casa de Maria de Nazaré e naquela de Aim Carim, povoado não bem identificado
a 5 milhas de Jerusalém, onde os cônjuges idosos, Zacarias e Isabel, aguardavam o nascimento do precursor de Jesus. Ali aconteceu o encontro entre a Virgem Mãe e a sua prima Isabel, que, repleta do Espírito Santo, saudou a jovem parenta com as palavras que pelos séculos os cristãos repetem com a oração da Ave Maria. Bendita entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Zacarias e Isabel estavam com a idade avançada e, como não tinham filhos, julgavam essa graça impossível de ser alcançada. Foi quando o anjo do Senhor apareceu ao velho sacerdote Zacarias no templo e disse-lhe que sua mulher Isabel teria um filho, que teria o nome de João, que significa o Senhor faz graça. O menino seria repleto, olha só, o menino seria repleto, cheio do Espírito Santo, desde a gestação de sua mãe. Ele reconduziria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e seria precursor do Messias tão aguardado. Zacarias inicialmente manteve-se incrédulo ante o anúncio celeste do nascimento de um filho pelo qual havia rezado com tanto ardor para que pudesse crer. Então, retificando, para que pudesse crer, precisou de um sinal. Ele ficou mudo. Deus fê-lo ficar mudo, até que João veio ao mundo. Na ocasião, sua voz voltou e ele entoou o salmo profético em que, repleto do Espírito Santo, profetizou a missão do filho. Enquanto isso, devido à proximidade da maternidade, Isabel recolheu-se por 5 meses para estar em união com Deus. Os dias ela dividia em 3 períodos, de silêncio, oração e meditação. E foi assim que Isabel, grávida de João, inspirada pelo Espírito Santo, anunciou à Virgem Maria, sua prima, quando esta a visitou. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Após o nascimento de João, Zacarias e Isabel recolheram-se à sombra da fama do filho, como convém aos que sabem ser o instrumento do Criador. Com humildade, alegraram-se com a santidade da missão dada ao filho João Batista, sendo fiéis a Deus até a morte. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele fará aquilo que você solicita se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas: sim, não ou espere. Então, tem que ser feita a vontade dele. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá. Ou, como dizem os nossos irmãos evangélicos ou protestantes, Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Nós, católicos, colocamos a tônica na última. Não importa a pronúncia, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. O significado em português. Porque um dia o Senhor vai voltar e nós clamamos essa volta. Nessa volta, vai acabar esse tempo que nós vivemos aqui, esse espaço que nós temos. Será numa dimensão mística, inenarrável, inefável, como disse o apóstolo dos gentios, São Paulo. Inefável, não tem como descrever. Já pensou Jesus chegando, voltando com seus anjos para o julgamento de todos nós? Muitos irão para o céu, para o novo Éden, para a felicidade eterna ao lado de Deus, e muitos irão para o tormento eterno, infelizmente. Aqueles que forem para o tormento eterno irão por conta própria, porque nessa passagem perecível aqui pela terra, recusaram a graça de Deus. Perdão, Senhor, eu quero reconciliar-me convosco. Perdão pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão pelos meus pecados passados, presentes, futuros. Perdão, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me dê a vida eterna convosco.